Senhor nosso Deus, nessa manhã nós estamos em pé clamando que o Senhor sonde o nosso coração e que o Senhor preencha cada lugar que se encontra vazio, que o Senhor expulse as trevas, o pecado, para que Jesus Cristo venha reinar soberano dentro de nossa vida, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui prestando mais uma vez este culto de adoração, pelo privilégio de já termos ouvido as mensagens que foram ditas, mas principalmente pela certeza de que o Senhor ouviu o nosso louvor e ouviu a nossa oração. Nesse momento, Pai, que a Tua palavra e o Teu Espírito falem, e eles falem aquilo que é necessário para que nós sejamos verdadeiramente chamados de Seus discípulos. Que o Senhor habite em nós e nos prepare através dessa mensagem, em nome e pelo poder de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, bom dia. Que alegria estarmos juntos aqui neste sábado, encerrando uma etapa importante de mensagens que nós começamos há 5 sábados atrás. Obrigado, senhores, sempre elegantes aqui, obrigado, viu? Hoje eu prometo que a mensagem vai ser poderosamente dobrada, viu? Porque quem orou por mim ali foi o meu professor de teologia, pastor Edilson Valiante. E além de ser meu professor, ele também foi meu pastor na igreja do NASP. Obrigado, viu? Só não vou contar as vezes que ele pegou no meu pé, deixa isso para depois. Mas obrigado, porque nós estamos aqui, pastor. Obrigado, não apenas em meu nome, mas em nome de tantos outros meninos e meninas, mais meninos, né? Que são pastores hoje, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, viu? Esteja sempre aqui, seja sempre bem-vindo. A semana passada eu não estava junto com vocês, mas vocês foram muito bem cuidados pelo pastor Josias. E quase que literalmente, nós já estamos vivendo aquela realidade de sermos um em Cristo. Porque teve gente que confundiu nós dois aqui. Então se você confundiu, não fique preocupada, não fique preocupado. É tudo na mesma linha, na mesma direção. E vamos para o mesmo lugar, ok? Antes de abrirmos a mensagem do Senhor, eu não sei se você percebeu ao chegar aqui nesta manhã de sábado, mas nós estamos em obras. E graças a Deus começamos mais uma etapa da adequação do nosso templo. E uma etapa muito importante por falarmos ou por fazermos coisas de maneira estrutural. E eu queria passar um vídeo aqui rapidinho para você, de 40 segundos, para que você tomasse ciência de tudo aquilo que tem sido feito, as coisas que nós estamos fazendo, exatamente para podermos deixar aqui para você, até mesmo um retorno do que temos feito como igreja. O vídeo está aí? Obrigado, manda ver. Essa parte de fora, que nós tínhamos um jardim, é uma parte em que entrava água para a parte de baixo da nossa igreja. Então é necessário que a gente tire tudo isso para refazer essa parte, para deixar toda a estrutura salvaguardada. É uma parte estrutural importante. A reforma ali da lateral, a parte aqui também dos vidros e da região aqui de fora, na qual nós estamos fazendo a sala de oração e o ambiente para as mães. Olha aí a colocação do telhado de vidro. Tudo isso para conseguirmos adequar direitinho a igreja àquilo que ela precisa, como parte daquela grande obra que temos feito. E eu queria pedir mais uma vez para você 2 coisas. Em primeiro lugar, continue orando por este templo, para que ele possa cada vez mais honrar o nome de Deus para tantas pessoas que passam aqui. Na quinta-feira tivemos uma reunião de pastores aqui, quinta-feira no período da manhã.
E ao chegar em horário comercial aqui, foi muito difícil, porque esta rua se torna um desvio do trânsito da nossa avenida aqui ao lado. Então, literalmente, todas as manhãs e noites, dezenas de carros passam por nossa igreja. Nós queremos que este prédio também possa demonstrar o Deus maravilhoso que temos. Então, em primeiro lugar, ore por isso. Em segundo lugar, se você puder, continue com o seu plano de fidelidade, com o seu pacto, com a sua oferta e também com a oferta específica para continuarmos a reforma do nosso prédio. Que Deus continue abençoando você, para que nós possamos abençoar a nossa comunidade, não apenas nós mesmos, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. De antemão, eu já agradeço a todos por causa disso, ok? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Enquanto você abre a palavra de Deus, eu lembro a você que nós estamos encerrando então uma série chamada Meus Discípulos. O início, o texto base desta série, está em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, quando Jesus diz que toda a autoridade lhe foi dada. E por causa dessa autoridade, ele estende a mão aos seus discípulos e fala: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu também ensinei e ordenei a vocês. O mandado de Jesus aos seus discípulos foi: façam outros discípulos. Aquilo que eu fiz com vocês, vocês precisam fazer com outros, com outras pessoas. O Novo Testamento inteiro, aliás, a Bíblia inteira, é um livro para nos lembrar do que é de fato ser um discípulo do Senhor. Não existe cristão que não seja discípulo. Neste mundo você só pode ter duas opções: ou você faz parte do povo, do exército, da família do Senhor, que foi tocada, que foi abençoada, que foi transformada por Ele, e é chamado de discípulo para agir na vida dos outros, ou então você é alvo dessa graça do Senhor. Você é um alvo para que o Senhor possa alcançar você através de pessoas, e estas pessoas são os discípulos do Senhor. Mas mesmo com tantas informações na Bíblia inteira, no Novo Testamento, Jesus Cristo fala 5 vezes sobre o que é ser discípulo. E estes foram os temas de todas as experiências e de todas as mensagens até aqui. No primeiro deles, o discípulo é menor do que o seu mestre, assim como diz Mateus capítulo 10, versos 24 e 25. O mestre é maior, o mestre manda e nós fazemos, o mestre sabe mais coisas do que nós. A segunda mensagem se encontrou em Lucas capítulo 14, versos 26, 27 e 33, quando diz: se alguém quer vir após mim, que negue a sua família, que negue a si mesmo, tome a minha cruz ou a sua cruz e me siga. E no verso 33 diz que aquele que não renuncia a tudo, não pode ser chamado meu discípulo. Além de reconhecermos quem Ele é, nós também reconhecemos quem nós somos, e a necessidade de viver uma vida nova. Na terceira mensagem, nós vimos através de João capítulo 15 inteiro, mas especificamente no verso 8, que o discípulo é aquele que dá muito fruto. Antes de dar muito fruto, o discípulo é aquele que permanece em Jesus. E por causa de Jesus estar em nós, nós damos muito fruto de qualidade. Ou seja, o Senhor nos melhora, coloca em nós o amor, a bondade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Ele melhora quem nós somos, melhora a nossa perspectiva de vida. De vivermos em um mundo egoísta, mas com uma visão completamente transformada.
a última mensagem que ouvimos semana passada, através do pastor Josias, nós vimos em João capítulo 8, versos 31 e 32, que o discípulo é aquele que permanece na verdade, a palavra do Senhor é a verdade, e por causa desta verdade, nós seremos libertos. O discípulo é aquele que tem prazer em passar tempo com o seu mestre, tem prazer em ser transformado pelo seu mestre. Então descobre que a guia que o mestre deixou está escrita na sua santa palavra, que não é apenas por mensagens de pastores, ou experiências extraordinárias em cultos, que nós somos transformados. Não é apenas por aquilo que nós vivemos aqui, mas é a palavra do Senhor nos transformando à sua imagem, à sua semelhança. É a palavra do Senhor nos unindo a Ele de maneira profunda, que nos mostra o que devemos fazer. Nós amamos a palavra do Senhor, por isso somos verdadeiramente conhecidos como discípulos. Mas, e aqui tem talvez uma artimanha do pastor. Eu deixei talvez a mensagem que deveria ter sido pregada primeiro por último. Porque às vezes você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, eu não quero viver dessa maneira. Ou eu não tenho forças para viver dessa maneira. Ou então, eu não vi qual é o sentido de deixar a minha vida, de tomar a Bíblia como livro sagrado, de ter frutos diferentes, de entregar tudo a alguém, se este alguém ainda não me mostrou o porquê eu devo fazer tudo isso. E a mensagem de hoje não apenas encerra a série sobre meus discípulos, mas ela também dá sentido a cada passo que nós fazemos. Um discípulo é aquele que se submete ao seu mestre, aquele que é transformado e se coloca ao serviço, é aquele que frutifica, é aquele que vive na verdade. Mas tudo isso só tem sentido se nós vivermos em amor. João capítulo 13, venha comigo para o verso 34, a Bíblia diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Nisto, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Há uma evolução no termo discípulos que Jesus faz aqui. Na primeira mensagem, nós somos chamados apenas de discípulos. Na segunda mensagem, o Senhor já nos chama de meus discípulos. Na terceira mensagem, nós somos agora então conhecidos, nós mostraremos que somos discípulos, mas nesta última aqui, as outras pessoas nos conhecerão como discípulos do Senhor. Veja a evolução. Muitos ficam preocupados, agora o pastor Hassani está falando que eu tenho que dar muito fruto para o Senhor, então quer dizer que eu tenho que testemunhar. Eu não sei, mas se você permanece no amor do Senhor, da maneira que Ele mandou, então não é você que vai falar para os outros sobre Jesus, mas os outros quererão saber quem é o Cristo que vive a sua vida. A beleza do discipulado é que à medida que caminhamos ao lado de Cristo, Ele nos transforma de tal maneira que nós somos vistos como diferentes por aqueles que convivem conosco o dia a dia. Ser discípulo de Jesus é permanecer que Ele faça a grande e maior obra em nós. Esse texto começa com uma pegadinha. Ele diz assim: olha, eu estou lhe dando um novo mandamento. Algumas vertentes cristãs pegam esta palavra novo mandamento, nos outros evangelhos, principalmente em Mateus, a nova aliança, e dizem assim: está vendo? Tudo aquilo que a Bíblia disse no passado, agora é história. O que importa é o novo mandamento. Os outros não importam mais. O que importa, na realidade, é a nova aliança. As outras não importam mais.
quando o que a Bíblia apresenta aqui, de fato não é nada novo. Nada novo. O amor do Senhor é visto através de todo o Antigo Testamento. No Éden, Deus começa uma criação de 7 dias, por amor aos seus filhos que seriam colocados no cesto. Depois da experiência da árvore, o Senhor envia peles de animal usadas como roupas, para demonstrar que Ele seria o primeiro cordeiro que morreria, o principal. Em Noé, é o Senhor que sustenta a terra, mesmo que a maldade humana já estivesse destruindo tudo. Deus nos ama antes de qualquer coisa. Esta palavra novo, a palavra novo em grego tem pelo menos 2 usos, ou melhor, 2 palavras que nós usamos como novo. Neos, aquele novo de fato novidade, aquilo que é zerado, que você nunca viu. E kairos, que é um novo reformado. A palavra usada como novo mandamento aqui é kairos, kairen. E aqui diz que este mandamento que o Senhor está falando, não é um novo completamente novo, mas é aquele novo em sua ênfase. Assim como lá no livro do Apocalipse nós vemos que terá uma nova terra, e esta nova terra recebe a mesma palavra em grego, ou seja, uma terra que foi transformada, purificada e nos dada como nova, exatamente porque o Senhor é capaz de refazer aquilo que foi destruído. Por mais que as pessoas destruam o significado dos mandamentos do Senhor, e semana passada o pastor Josias foi bem assertivo em dizer que aquele que vive como discípulo na palavra, também vive como discípulo nos mandamentos do Senhor. Por mais que os outros tentem derrubar o sentido do mandamento de Deus, o sentido amoroso do mandamento do Senhor, vem o Senhor e restaura isso, porque os mandamentos dele devem ser vividos em amor. É o Senhor que faz novas todas as coisas, mesmo aquilo que foi desprezado. Pois bem, o que é então viver em amor ao Senhor? Eu tenho dito ao longo dessa série que Jesus nunca nos pede nada que Ele já não tenha feito antes. Venha comigo para 1 João capítulo 3, perdão, 1 João capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João capítulo 4, nós temos aqui informações importantes que o evangelista João continua falando sobre isso que Jesus disse neste dia. 1 João capítulo 4, eu leio junto com vocês o verso de número 10. Diz assim: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Ele enviou o seu Filho como propiciação no lugar para pagar os nossos pecados. Não, queridos, a nossa adoração a Deus não começa em nós, com aquilo que nós estamos fazendo, mas começa porque Jesus já fez algo, porque Deus já fez algo. Verso 19 do mesmo capítulo diz: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Conseguem entender isso? Tem um texto no livro de 2 Coríntios, nós vamos chegar em 2 Coríntios capítulo 5 daqui a pouquinho, mas me permita trazer agora já esse momento. 1 Coríntios capítulo 5 é usado para todos os dias, todas as manhãs, no nosso clube de desbravadores, quando nós falamos que o amor de Cristo nos... Quem foi desbravador falou motiva, quem foi das antigas falou constrange, e quem não foi nada falou constrange também. Essa minha nova versão, a nova Almeida atualizada, fala que o amor de Cristo nos domina,
Mas eu ainda acho que a melhor palavra entre motivar, entre dominar, entre constranger, é a palavra constranger. Constranger tem uma denotação negativa, não é? Quando você se sente constrangido, você fica tímido ao redor de pessoas que estão lhe vendo, você está exposto. E é exatamente isso que o amor diz, que o amor faz. Recentemente, um colega de ministério, que foi aluno de teologia da faculdade onde eu estava, se formou, foi para o Rio Grande do Sul, começou a namorar uma moça, e ali, acho que esse ano já, eles tiveram uma campal jovem, e aquela moça foi chamada para cantar com um dos grupos, que ela tanto queria, que ela tanto gostava, e ela chegou lá, o grupo estava colocado aqui assim, e ela escolheu uma música, e quando começa a tocar a música, não é a música que ela queria, era uma outra música, e ela ficou meio perdida, olhando de um lado, do outro, o grupo cantando, ela não sabia se era para cantar a música que ela não tinha escolhido, e tal. De repente, da ponta do palco, entra esse meu colega pastor, levando um buquê de rosas, e aquelas milhares de pessoas que ali estão, começam a olhar para essa cena, e ele entrega as rosas, e ela fica muito tímida, mas ali, na frente de todos, ele se ajoelha, pega uma caixinha do bolso, abre e pede a moça em casamento. Adivinha o que ela falou? Graças a Deus foi sim. Graças a Deus. E eu vendo essa cena e conhecendo os dois, eu conheço a moça, conheço o rapaz, sabendo que tinha dado tudo certo, na hora que ele sobe e se ajoelha, eu mesmo fico constrangido, falando, meu Deus, tem que dar certo, meu Deus, tem que dar certo, mas ali o amor venceu, amém? Isso é ser constrangido pelo amor. Ser constrangido pelo amor não é algo negativo, mas é ser exposto, ser colocado em evidência de tal maneira que você vê que o Rei Todo-Poderoso do Universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que se fez pecado por nós, aquele que enviou o seu próprio Filho, nos ama tanto que nos deu todas essas bênçãos. Não sei se você entendeu, mas antes de você ser chamado para ser discípulo, você foi chamado para ser amado. Se apesar de sua família talvez não fazer o que você merece, talvez em outros contextos religiosos, você ter tido algum problema, o Senhor continua lhe chamando, porque o amor não é apenas o que Ele faz, amor é quem Ele é. Jesus Cristo nos ama tanto, que Ele nos chama para viver uma vida melhor do que nós temos. Antes mesmo dele dar as suas leis, em Êxodo capítulo 20, antes mesmo dele dizer, eu sou o seu único Senhor, não tenha outros deuses diante de mim, ele diz, povo de Israel, eu sou o Senhor que livrei você do Egito, sem você merecer, eu tirei você da terra da escravidão, eu sou o Senhor e eu amo você. O Antigo Testamento mostra isso mais vezes, quando o próprio Deus diz, por amor eterno te amei, eu amo você, filho. Nós temos medo de falar sobre o amor do Senhor, nós temos vergonha de banalizar, porque o mundo aí fora banaliza, e faz com que o amor possa ser trocado, e ser usado como uma novela de redes sociais, em que nós vemos as pessoas trocando de parceiros, como elas trocam de roupa. Isso não é amor. O amor é aquele que permanece até o fim, da mesma maneira, da mesma forma. É aquele que olha para os nossos atos, para o que fazemos, e mesmo assim escolhe nos amar. Mas este amor não nos permite a estarmos da mesma forma.
Estamos com a Bíblia aberta em 1 João capítulo 4, pois vem comigo mais uma vez, mas agora para o verso de número 7, a Bíblia diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O texto continua, e eu quero muito que você leia este capítulo inteiro, mas me permita continuar aqui dizendo o seguinte, verso de número 12: nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E venha comigo agora para o 19 mais uma vez, para lermos o 19 e 20. A Bíblia diz assim: nós amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Mas o verso continua, e ele diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que temos é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Amém? Você está entendendo que não sou eu que estou falando isso, né? Eu sou apenas o mensageiro. A mensagem já foi escrita há quase 2000 anos atrás. E a mensagem é a seguinte: se você é tomado pelo Senhor de tal maneira que Ele cuida, Ele transforma, Ele perdoa, e Ele coloca você em um lugar melhor, então, como é que você vai retribuir isso para Deus? Eu lembro uma vez, na época que eu fazia teologia, que o pastor Valdeci Lima fez um sermão sobre gratidão. E ele falava sobre o significado da palavra obrigado. Quando você faz algo, ou melhor, quando você recebe algo de alguém e diz obrigado, você está dizendo de maneira curta e resumida: eu me sinto obrigado a retribuir o favor. Ok? Então, se você me empresta uma caneta, eu digo, eu me sinto obrigado a retribuir o seu favor. Como é que você diz obrigado para Deus? Vem Deus e cria tudo. Faz esse mundo maravilhoso e nos coloca nele. E aí você olha para ele e diz: Deus, obrigado, eu fiz um desenho da criação para você. Deus vem e nos restaura, nos entrega o seu próprio filho. E vem você dizendo: Deus, eu vou morrer por você? Vem Deus e promete o céu, a eternidade, tudo novo de novo. Você vai criar o que para Deus? Mas a boa coisa que nós vemos aqui é que este Deus maravilhoso, Ele escolhe como nós vamos agradecer ao amor que Ele nos envia. E Ele diz assim: o tanto de coisa que eu dou a você, o tanto de coisa que eu faço a você, então, para você ser chamado meu discípulo, eu peço que você entregue para as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, se você foi machucado e magoado, lembre-se que ao ser machucado e magoado, Jesus ainda escolheu a cruz. Por isso, se passaram a perna em você, lembre-se que aqueles homens colocaram uma touca em Cristo, e o bateram, e ainda o zombaram, dizendo: profetiza quem te bateu. Se você for roubado, lembra que Jesus na cruz teve as suas roupas leiloadas por aqueles homens, e mesmo depois de tudo isso, ele olha para baixo e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O livro Desejado de Todas as Nações diz que neste momento, Jesus toma sobre si a oportunidade de interceder pelo seu povo. Não a morte, mas sim a zombaria. Por isso, se nós sofremos tudo isso por Cristo, é porque Ele nos ama tanto, que Ele nos faz reagir da mesma forma.
Queridos amigos, ser amado por Jesus é uma coisa boa demais. Mas esse amor inexiste se nós não vivermos isso aqui e agora. Preste atenção agora no que eu vou lhe dizer. Olhe para mim. Por que nós somos igreja? Por que nós nos encontramos aqui todo sábado após sábado, cultuando a Deus, ouvindo a mensagem dEle? O Senhor coloca você aqui neste lugar para viver como um discípulo que ama, para começar a ser incomodado com os problemas que nós temos. Há um tempo atrás eu vi uma tirinha, e ali estava Jesus num monte mandando que os seus discípulos, que a multidão amasse uns aos outros. Jesus dizia: amem uns aos outros. Aí levanta um homem e fala assim: mas a gente tem que amar até o fulano. E aí na tirinha Jesus diz: sim, ame até o fulano. E aí lá do outro lado o fulano fala: tá vendo, eu falei. E começa a falar barbaridades que não são publicadas neste sermão. E aí Jesus olha para o outro e diz assim: meu amigo, me ajude. Me ajuda para que as outras pessoas possam lhe amar também. Nós tomamos às vezes um partido, uma posição, em que eu preciso ser tratado, em que eu preciso ser cuidado, em que eu preciso ser abençoado, eu. Em que se o Senhor não atuar em mim, isso não funciona, isso não é igreja, eu tenho que mudar de lugar. Quando na realidade, nós chegamos até aqui porque o Senhor já nos amou e Ele nos colocou aqui para que nós possamos treinar este amor com as outras pessoas que Ele escolheu. Você foi escolhido por Deus para viver a realidade na comunidade adventista do Morumbi, para viver a realidade na igreja adventista, porque nós precisamos uns dos outros, para melhorarmos uns aos outros, para vivermos o amor de Jesus um com o outro, porque eu não posso devolver o amor de Cristo para Ele, pois Ele escolheu que eu devo fazer isso com quem está ao meu redor. Por isso, queridos, se eu ainda não fui claro, eu queria ser mais claro ainda. Você foi colocado nesta igreja para perdoar, para superar e para melhorar, porque foi exatamente isso que Cristo fez conosco. Ele nos amou de tal forma que Ele nos melhorou, que Ele superou o pecado por nós, Ele nos perdoou. Como é que eu sei que eu sou verdadeiramente um discípulo do Senhor? Quando eu olho para o lado e vejo que eu tenho problemas com pessoas, porque eu sou humano, mas eu olho para aquelas pessoas como um alvo do amor de Cristo que passa por mim e atinge eles. Há um tempo atrás, eu vi a história do pastor Rubens Paiva. Já contei para vocês, acho. Que foi assassinado no campo missionário. E ao chegar na ilha, a sua mãe procura, não apenas ele, pastor Rubens, esposa, filho, sobrevivendo apenas uma menina. E ao chegar à ilha, a mãe procura a mãe do assassino e diz: eu perdoei seu filho. E ela chega para o assassino e diz: eu perdoei você por ter matado o meu filho. E eu digo que isso é uma prova de alguém que entendeu o que é o amor de Cristo, que é dominado, que é constrangido, que é motivado pelo Senhor. O Senhor chama você através do amor,
não apenas para amar os que estão aqui, mas também para amar aqueles que estão a partir daqui. Venha comigo então agora, como prometido, para 2 Coríntios capítulo 5, onde temos ali, no verso de número 14, que o amor de Cristo nos constrange, nos domina, nos motiva. Porque reconhecemos que um morreu por todos, então todos morreram nele. E aí no verso 17 diz assim, 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, da mesma maneira que Ele nos deu um novo mandamento. Quem está em Cristo diz que é uma nova criatura, e as coisas antigas passaram, eis que fizeram-se novas todas as coisas. Em outras palavras, o amor transforma o pecador em agora um cidadão do reino celestial, um cidadão do reino de Cristo. Mas o texto continua, e no verso 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu em Cristo o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Por isso então, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse pelo nosso meio. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você que viveu agora, ou que vive uma nova experiência em Cristo Jesus, a você não é dado apenas o amor, a você também é dado um ministério, e o ministério que nos é dado é o ministério da reconciliação, de tal maneira que da mesma forma, e não sou eu que estou dizendo isso, Paulo no texto sagrado está falando, da mesma forma que Cristo liga você com o Pai, da mesma forma que Cristo conecta você com o Pai, através de você, mais pessoas serão conectadas. Através de você, o Senhor vai abençoar a todos que estão ao seu redor. Através de você, eles conhecerão o amor de Cristo. 1 João capítulo 4, nós passamos por cima desse texto, mas diz assim: olha, ninguém conhece a Deus, mas se nós estivermos juntos, conectados e vivendo o amor de Cristo em nós, então as pessoas saberão quem é Deus. Olha que poder, que maravilha, que profundidade. Ver um Senhor maravilhoso, um Salvador, se manifestando num mísero pecador, porque ele está junto de outra pessoa, porque ele está em um pequeno grupo ou numa escola sabatina, porque ele se reúne com homens, mulheres, crianças desta igreja, desta comunidade, porque nós pedimos e clamamos o amor do Senhor juntos, e dessa forma, o amor do Senhor é derramado, e as pessoas começam a ver em nosso semblante, em nosso relacionamento, que Jesus existe. Isso é ser discípulo, queridos amigos. Isso é ser discípulo. Discípulo não é aquele que assiste, discípulo é aquele que vive. Discípulo não é aquele que ouve, discípulo é aquele que deixa o amor transbordar. E viver em submissão, viver seguindo a palavra, viver entregando tudo ao Senhor, viver colocando todas as coisas nas mãos dEle, para que nós possamos viver aqui nessa terra como o último povo do Senhor. Queridos amados, por favor, entendam uma coisa importante, e é o Senhor que clama agora: esta igreja precisa viver o amor. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Se eu nem conheço todo mundo, se eu nem sei quem são as pessoas, eu acabei de chegar, um amigo meu me convidou, cheguei hoje, o senhor está falando tudo isso para mim? Em primeiro lugar, seja bem-vindo. Em segundo lugar, você é chamado para viver isso com quem está perto de você.
Mas se o amor de Cristo for abundante, Ele vai fazer com que este grupo possa viver o Evangelho de Cristo e possa abençoar como Cristo abençoou. Eu termino lembrando um outro texto. Isso está em Mateus capítulo 25. Nós não vamos ler, mas Mateus capítulo 25 traz 3 histórias. E estas histórias também são contadas apenas para os discípulos. Você conhece essas histórias? É a história das mulheres virgens, das 10. É a história daqueles homens que recebem talentos. Mas em último lugar, em última instância, é a história daquele que tem uma festa de casamento, uma festa maravilhosa. Um rei que convida os seus filhos. Aquilo também é chamado de grande julgamento, porque há uma separação. E nessa separação, uns são colocados à direita e outros à esquerda. E eu não vou fazer a tentação de falar e apontar para a minha direita e para a minha esquerda, porque geralmente o pessoal da esquerda sempre fica magoado. Então eu vou fazer assim, tá? Uns foram colocados à esquerda e outros à direita, amém? Você está à direita, amém? Fica com isso no coração. E quando o rei começa a saudar aqueles que estão à direita, ele diz assim: venham, vocês benditos, venham, porque agora eu vou colocar vocês no meu gozo, na minha alegria. Vocês merecem, vocês fizeram por merecer, no seu trajeto, vocês merecem herdar o reino, este reino que está preparado desde a fundação do mundo. Venham, venham, porque vocês cuidaram de mim. Eu tive fome, sede, eu fui forasteiro, eu estava nu, fui enfermo, estive preso, e vocês cuidaram de mim. É isso que é falado aos que estão à direita. Venham, porque vocês cuidaram de mim. Mas os da direita começam a olhar um para os outros e dizem assim: rei, quando foi que o senhor estava nu e nós vestimos? O senhor preso? Quando foi que o senhor esteve enfermo e a gente foi no seu palácio te ver? Quando que o senhor na sua mesa real passou fome, passou sede? Nós não somos capazes de devolver, rei, o que o senhor tem. E aí o rei vira para aqueles que estão à sua direita e diz assim: vocês fizeram isso para mim, quando fizeram para um dos meus pequeninos. Só que ele continua falando para os da esquerda. E ele diz: vocês que estão à minha esquerda, vocês não estarão comigo. Vocês irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu também tive fome, tive sede, estava nu, estive enfermo, estive preso, e vocês não fizeram nada por mim. E aqueles da esquerda começam a ficar desesperados para dizer assim: Senhor, como? Em outro lugar da Bíblia, em Mateus capítulo 7, estes mesmos homens à esquerda vão e dizem assim: Senhor, como que nós não fizemos nada pelo Senhor? Em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, como? E a resposta de Deus é: vocês não me cuidaram, porque viveram uma religiosidade sem amor, porque viveram uma teoria sem o cuidado do próximo. Por isso, em Mateus 7, Jesus diz: eu não os conheço, porque vocês não são meus discípulos. Quer ser discípulo de Jesus? Você vai ter que se submeter, que entregar tudo, vai ter que encontrar Jesus na palavra, vai ter que dar muito fruto,
Mas tudo isso porque o Senhor te ama demais. Está disposto a começar isso? Aqui e agora? Eu comecei esta série fazendo 2 perguntas para vocês. E eu prometi que eu ia terminar essa série fazendo também as 2 perguntas. Em primeiro lugar, você sabe agora o que é ser discípulo de Jesus? Sabe? Em segundo lugar, e aqui vem o meu convite, o meu apelo, o meu desejo para a nossa comunidade, para nós juntos. Você aceita ser o discípulo de Jesus amado e viver como discípulo o amor de Cristo? Se você aceita isso, levante-se. Levante-se na presença do teu Salvador. Levante-se na presença deste Jesus maravilhoso que ama você demais e que precisa fazer a diferença em sua vida, precisa fazer com que você não apenas se sinta amado, não apenas se sinta salvo, mas você seja transformado em amor e salvação. E eu tenho um último convite para fazer para você. Vamos começar a colocar esse amor em prática de maneira talvez muito pequena, mas começar a dar um passo à frente. Tem alguém que você ama, que você quer muito nesse momento dizer assim: eu quero ser discípulo de Jesus, que recebe o amor do céu e passa para frente. Se essa pessoa estiver do seu lado e você puder abraçar essa pessoa, faça isso agora. Mas se essa pessoa não estiver do seu lado, eu queria que você pudesse sair do seu lugar e ir até onde for. Talvez você não tenha os seus familiares e parentes aqui, mas você tem o seu pequeno grupo. Esse é o momento de você abraçar o seu pequeno grupo. Talvez você esteja com a sua unidade de escola sabatina, um amigo da escola. Este é o momento que você tem de abraçá-lo, para dizer assim: nós somos discípulos de Cristo, então nós vamos começar juntos. Pastor, eu tenho muita gente. Abraça um simbolicamente, mas não fica sozinho não. Pode parecer um exercício bobo de um pastor que quer terminar o sermão, mas ao abraçar, você demonstra que está disposto a viver o amor. Não o amor banal, mas o amor permanente. Não o amor passageiro, mas aquele que muda quem nós somos de tal maneira que agora os outros lá de fora vão olhar para você e dizer: vocês são discípulos de Jesus? Que o Espírito Santo seja derramado dessa maneira e que você encontre o amor de Jesus aqui nesse lugar e que você viva o amor de Jesus fora deste lugar. Me permita orar por você, querido Pai amado. Obrigado, obrigado, porque o Senhor nos chama das nossas trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado porque o Senhor também nos chama de amigos. E obrigado porque o Senhor nos chama de meus discípulos. Nós queremos continuar a obra do Mestre aqui nessa terra. Nós queremos continuar o amor do Mestre aqui no Morumbi, começando por nossa igreja, Senhor. Começando pelas pessoas que aqui estão, começando a reformar aquilo que talvez tenha saído do controle, tenha fugido e que criou alguma rusga, algum problema. Senhor, derrama o teu Santo Espírito para que nós sejamos guiados no amor de Cristo. Pai amado, que isso seja tão forte e evidente, que as pessoas que chegam até nós sejam amadas antes mesmo de serem recebidas. E que assim, Senhor, falhos, pecadores, com todas as nossas dificuldades, nós sejamos chamados de discípulos de Jesus. Obrigado por nos amar e obrigado por nos desafiar. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Para aqueles que